Olá, amante do terror! Hoje iremos falar sobre essa coisa misteriosa, parecida com uma caveira, que foi capturada nessa imagem, olhando para dentro de uma casa pela janela. E o que irei dizer aqui é uma teoria autoral sobre o que pode ser. Fique com o vídeo. Ah, e que venha 2021. Como que é a morte? Ou melhor, como é a sua personificação? Uma pergunta que muitos se fazem, mas que não se tem respostas, pois a morte tem muitas formas. A mais popular delas é uma figura esquelética com um manto preto carregando uma foice. Mas a morte não se mostra apenas de um jeito. Ela tem muitas aparências, que são completamente aleatórias, mas a maioria é bizarra. Em algumas crenças, dizem que quando as pessoas estão prestes a morrer, veem alguma dessas aparências da morte, e após alguns dias, elas morrem por alguma causa natural e têm a alma levada pelo ceifeiro. E é aí que chegamos na história de um homem que vou chamar de Steve, que era aficionado pelo sobrenatural e sempre pensava na forma da morte e dizia sempre ver alguma coisa parecida com uma caveira em sua janela, mas sempre que se aproximava ou tentava tirar uma foto, ela sumia. Steve morava ao lado da casa de seu amigo, que era cético e não acreditava nele quando dizia que via uma figura em sua janela, e dizia que, até que Steve provasse ou que ele visse com seus próprios olhos, ele não iria acreditar que uma coisa dessas estava vagando por onde eles viviam. Então, no inverno, por dias, Steve tentava várias vezes tirar uma foto daquilo que aparecia em sua janela, mas nunca conseguia, pois ela era rápida demais, ou as fotos não saíam direito, ou a câmera parava de funcionar, ou a coisa simplesmente sumia antes mesmo que alguma foto pudesse ser tirada. E permaneceu assim, até que depois de 7 dias depois da criatura aparecer pela primeira vez, a mesma coisa apareceu na janela. Só que dessa vez ela não sumia, nem corria, não fazia absolutamente nada. E diferente das outras vezes, tinha como ver quase claramente sua face, em vez de apenas a silhueta. A criatura ficava apenas olhando para o nada, parada como uma estátua. Não se mexia, não falava, não piscava e sequer respirava. Steve não perdeu tempo e logo posicionou sua câmera e tirou uma foto da criatura. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Depois que ele tirou a foto, a temperatura do ar começou a abaixar drasticamente e ficar um ar tão gelado que ficava difícil até de respirar. Steve olhou pelo quarto para ver o que estava fazendo ficar tão frio, e quando retomou o olhar para a janela, a criatura havia sumido. Ela não estava mais na janela, ela estava em outro lugar, bem atrás dele. Em um piscar de olhos, aquela coisa simplesmente tinha saído da janela e ido parar dentro do quarto, perto dele. Não fez nenhum barulho, foi absurdamente silencioso e furtivo. Não pôde se ouvir nem barulhos de passos. Steve podia apenas sentir o seu corpo gelando da ponta dos pés até a cabeça. Ele não conseguia se mexer e nem fazer nada. Estava completamente paralisado de medo e de frio, até que ele sentiu a mão fina, gelada, com dedos pontiagudos, parecendo um defunto, pegar em seu ombro esquerdo. E então, a sua visão foi se escurecendo e ele caiu morto no chão, e a criatura simplesmente desapareceu. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte, gelado e sem vida, e na autópsia foi constado que ele morreu por hipotermia devido a ele estar em um ambiente com um ar muito gelado no inverno e não tinha se tocado que precisava se aquecer. E então,
acabou falecendo. A foto da criatura foi encontrada na câmera de Steve pelo seu amigo, então ele resolveu postá-la nas redes sociais, buscando alguma resposta para o que ou quem seja essa coisa que matou seu amigo. Muitos usuários já ouviram falar dele e todos os relatos paravam exatamente no mesmo ponto que eu vou falar a seguir. Essa coisa sem nome é um ser aparentemente humanoide, com um corpo negro, sem nenhum tipo de cabelo, com apenas um olho, sem narinas e uma cabeça parecida com um crânio pequeno, com uma aparência parecida com a de uma caveira. Essa coisa foi vista por inúmeras pessoas, geralmente idosos, do mesmo modo que Steve. Vários dias, uma silhueta disforme olhando pela janela, não importando a altura. Poderia ser do térreo até a cobertura de um prédio de 50 andares ou 160 andares. As pessoas que viram sempre relatavam aos seus parentes, mas mesmo que eles fossem as pessoas mais crédulas desse mundo, eles nunca acreditavam. Era como se houvesse um bloqueio mental que os impedisse de acreditar. E quando se passava alguns dias, geralmente 7, as mesmas pessoas que viram essa coisa na janela morreram de alguma forma natural. Ataque cardíaco, diabetes, anemia, mortes rápidas, repentinas, mas com explicação. Já era hora deles morrerem. E essa coisa recebeu o nome de Window Man, ou o Homem da Janela, mesmo sem saber se esse negócio tem gênero ou não. Então, com tudo isso, você já pode ter uma ideia de quem seja o tal Window Man, não é? Pois é, ele é o ceifeiro, a própria morte. Ou melhor, uma de suas formas. Ele aparece para aqueles que já estão predestinados a morrer de alguma forma. Tem a capacidade de se teleportar quando chega perto de algum lugar para ceifar a vida de alguém. Esse lugar fica gelado e, por fim, quando encosta em alguém, a pessoa morre de forma instantânea. Não adianta você tentar reagir, porque se você chegar perto, ele vai sumir e vai reaparecer quando você se distrair. O Window Man em si não é necessariamente mau, até porque ele está apenas fazendo o seu trabalho e só aparece para aqueles que iriam morrer de qualquer jeito, que estavam predestinados. Mas essas pessoas que se encontram com esse ser, o máximo que elas vão sofrer é com o medo extremo e o frio congelante. Mas quando o ceifeiro encostar nelas, todo o medo e frio desaparece, junto com a sua vida. Então, se você ver algo parecido te olhando da janela, não fique com medo e não resista. Apenas aceite que a sua hora chegou e que o ceifeiro veio te buscar. O próximo vídeo será sobre o tão pedido Jack Risonho, o palhaço sem cor. Muito obrigado, inscreva-se no canal e até a próxima!